Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. Quem é o Senhor Veríssimo? E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje eu vim trazer uma teoria aqui para vocês. Eu venho falar um pouquinho sobre o Senhor Veríssimo. Por que a gente confia nele? Quem é ele? Não sabemos de absolutamente nada sobre quem é essa pessoa de verdade. Senhor Veríssimo é apenas um nome adotado pelo líder da ordem. Mas quem é a pessoa por trás? Lembrando que isso aqui é tudo uma teoria. Eu primeiramente vou juntar fontes e algumas coisas que eu consegui encontrar sobre o Senhor Veríssimo e depois falar um pouquinho sobre o que eu posso teorizar que vai acontecer em Enigma do Medo com relação ao Senhor Veríssimo. Mas tudo isso, é claro, pode estar absolutamente errado, por isso que se chama teoria. E todas as fontes que eu achei aqui não são todas as fontes que existem. Então, se vocês tiverem qualquer outra informação ou alguma informação que pode alguma das minhas informações, explica aí nos comentários. Mas vamos começar lá. Em Sinais do Outro Lado. Senhor Veríssimo já possuía esse nome em 1997, aos seus 37 anos de idade. Ele já era o líder da ordem e ele tinha cabelos castanhos claros. A única coisa que a gente sabe muito desse momento foi o que ocorreu em Sinais do Outro Lado, com ele encontrando o grupo dos Sinais do Outro Lado, falando com o Calisto e depois saindo da sala. Algo rápido e breve, sem muitas informações. O que sabemos apenas é que naquela época eles estavam caçando o Kian. Um ano depois, Mia chegou em sua vida. Não sabemos nada sobre a relação dos dois, não sabemos se ela é filha biológica dele ou se foi alguém adotada, o que há uma grande possibilidade, já que em nenhum momento da história fala sobre relacionamentos que o Veríssimo tenha tido. Então, não sabemos exatamente como ocorreu, nem o porquê o Veríssimo teria introduzido a sua filha no mundo paranormal, ou se ela não se intrometeu no mundo paranormal por um acaso. Nós temos essa imagem aqui, onde a Mia recebe o loop de presente do Senhor Veríssimo em um Natal. O Veríssimo dessa imagem parece claramente um pouco mais velho do que o sinal do outro lado, pela barba dele já tem alguns detalhes esbranquiçados, dando a entender que teria sido anos depois de Sinais do Outro Lado e não apenas um ano depois de Sinais do Outro Lado. O que também ajuda numa teoria de que ela seria biologicamente filha dele. Ordem sempre tenta passar um pouco da característica dos pais para os filhos. A Francisca Parker, por exemplo, tem a cara muito semelhante à da Erin. Então também tem essa questão que a gente pode acabar pensando. Qual similaridade tem o Senhor Veríssimo e a Mia? Praticamente nenhum. Após os passar dos anos, a gente continua a história do Senhor Veríssimo. Não vou me aprofundar aqui porque não é o plano, mas ele encontra e derrota a seita de Kian e acha que matou o Kian, mas sabe que um dia ele retornará. Depois ele segue com o grupo ainda liderando a ordem até começar a ficar mais velho e passar esse manto para as próximas gerações. Durante a batalha contra o Kian, o Senhor Veríssimo diz: existe uma coisa que eu sempre soube. Esse chamado para um lugar que eu não quero olhar. Esse sussurro de uma verdade que eu não quero escutar. Mas pela primeira vez na minha vida, eu vou descobrir a verdade. Foi nesse momento que a gente descobriu que o Kian não poderia matar o Senhor Veríssimo, por alguma coisa, alguma cadeia de evento que o Kian não pode controlar. Ou seja, possivelmente o Veríssimo sabe como ele vai morrer e não é pelas mãos do Kian. No final de Calamidade, o Veríssimo conversa com Arthur no canto, onde ele fala sobre a equipe dos Aniquiladores e fala sobre a pessoa que introduziu ele à ordem. Eu tinha mais ou menos a sua idade quando o Senhor Veríssimo morreu. O meu Senhor Veríssimo. O homem que me recrutou e que me treinou. Eu estava na ordem há poucos anos,
Eu liderava uma equipe que rapidamente foi considerada um time de elite por causa da nossa eficiência. A gente tinha o nome de Aniquiladores. Nenhuma missão era um fracasso. Toda decisão tática era certeira. A gente dizimava qualquer criatura paranormal ou ocultista do nosso caminho. Eu não vou estar aqui para sempre. E eu preciso confiar em você. Tem algo que eu sempre soube, Arthur. Eu perdi muitas coisas, mas essa é a única que eu não consegui esquecer. Eu menti para mim mesmo. Eu tentei não acreditar. Eu tentei ocultar o meu medo. Mas quando eu confrontei o Kia, eu também confrontei a verdade. Eu confrontei a minha visão. Eu sei como eu vou morrer. E todas as histórias precisam ser contadas um dia. Eu já travei a minha última batalha pela Ordem, Arthur. E agora eu preciso enfrentar o meu próprio medo. Senhor Veríssimo, a gente precisa do senhor. Eu tô indo pra um lugar que não existe. Ele fala sobre a sua participação na equipe e quando o homem faleceu e deixou toda a responsabilidade na mão do Veríssimo. Ele fala sobre não saber quantos Dantes ele já não matou, quantos ocultistas não deveriam ter sido realmente mortos e ele participou nessa matança. O Veríssimo se demonstra muito preocupado com as decisões que ele tomou na vida, mas fala que agora não tem mais nem como ele voltar, porque ele precisa fazer algo. Ele precisa enfrentar o próprio medo. E é assim que a gente termina a Calamidade, com o Veríssimo se despedindo do Arthur. Ele também diz que vai para um lugar que não existe, que é exatamente uma das frases que é muito utilizada quando a gente se refere ali ao perímetro. Por quê? O perímetro, como a gente viu agora na gameplay e com as novas pistas que a gente adquiriu, é literalmente uma área paranormal onde as pessoas entram lá como qualquer outra. Mas as pessoas que ficam lá há muito tempo e tentam resolver o caso, há muitos anos atrás, acabaram sofrendo alguma coisa. E quando eles voltavam, eles falavam que esse lugar não existe. Por isso, ao que eu entendi, o perímetro é chamado de lugar que não existe, porque as pessoas que entraram lá e voltaram dizem que ele não existe. Isso há muitos anos atrás, na época que o Calisto também foi investigar o perímetro. Mas qual seria a relação do Senhor Veríssimo com o perímetro? Qual é o motivo dele querer ir lá? Porque o medo que ele tanto quer enfrentar está por lá. Se ele já estava na frente, se ele já comandava a ordem quando o Calisto entrou na mansão, porque se ele tinha alguma conexão com esse lugar, ele teria deixado qualquer agente entrar lá e não ele mesmo foi resolver. Existem pensamentos. A gente poderia falar que o Veríssimo não tem nenhuma conexão com o perímetro em si e falar que o Veríssimo ele apenas vai lá para finalizar essa missão que nunca foi concluída. A gente poderia falar que ele está indo lá porque quer buscar o Calisto, mas ele também não parece ter nenhuma grande conexão com o Calisto. Mas ao mesmo tempo, se a gente fala que ele se conecta por lugar, não faz muito sentido ele ter mandado alguém, mas faz. Ele mesmo falou, ele tinha medo. Ele tinha medo disso, ele tinha medo desse passado. Então, possivelmente, anos atrás, quando foi descoberto pela Ordem a mansão ali, a família Strar, o Senhor Veríssimo não quis voltar para lá. Ele não quis investigar o que se passava naquele lugar e deixou as pessoas irem no lugar. Aqui já entra no campo de teoria, mas eu acho que sim, o passado do Veríssimo está conectado intrinsecamente com a família Strar. Nós vemos no trailer alguém com os olhos verdes que sabe quem é o Veríssimo, mas essa pessoa tem uma conexão. Uma conexão que não sabemos. Qual é o passado que fez o Veríssimo entrar na Ordem? Todas as pessoas da Ordem é alguém que já sofreu na vida. É alguém que já passou por algum grande evento catastrófico, seja perdendo a mãe em um suposto acidente de carro, ou perdendo um pai que supostamente estava em um avião que caiu, ou
ter sido atacado por uma criatura em uma ilha que matou diversas pessoas. Todo mundo tem um passado. E qual é o do Senhor Veríssimo? Nós temos essa imagem, esse quadro, que a gente não consegue relacionar a nenhum membro da família Strah. Não de cara, a gente poderia ainda falar daquele filho mais velho, de cabelo grande e tudo mais, mas não tem uma relação tão direta. Porém, com o trailer de gameplay, nós ouvimos falar que foram diversas gerações da família. Então não é tão fácil assim, só assimilar que essa pessoa tem alguma conexão maior com o Senhor Veríssimo ou outra pessoa. Depois de tudo isso que eu mostrei pra vocês, eu continuei procurando, fui atrás de novas pistas, de novas coisas. E depois eu rodei pela Wikifanda, ouvi frases antigas do Selbit e diversas pistas sobre Enigma do Medo. Mas eu realmente não encontrei mais nada tão grande. O segredo de Enigma do Medo tá muito bem guardado. O Selbit não deixou indícios do que é exatamente, se é o Veríssimo ou não. E se o Veríssimo é um Strah, ou qual a interação do Veríssimo com toda essa história, eu realmente não consegui encontrar. Pode ser claramente aquele garoto da imagem, pelo jeito arrumado que ambos os dois se vestem, mas também não tenho como dar exatidão. Existe também uma forma da gente falar que a casa não parece ser uma casa dos anos 90, e parece ser muito mais antiga do que a época que o Callisto foi lá. Ela parece ser até mais antiga do que os próprios anos 60, que seria mais ou menos a época que o Veríssimo nasceu. Então quem sabe as imagens ilustradas não sejam do Veríssimo, pode ser de alguém há muito e muito mais tempo atrás. Mas claro, também pode ser. Eu vi enquanto buscavam uma pessoa que não dava uma confirmação, mas ela falando que até onde ela sabe o Selbit já confirmou em uma live que a Mia é filha legítima, biológica do Senhor Veríssimo. E se esse for o caso, eu acho que a gente pode pensar que a mãe da Mia pode estar envolvida no jogo. E quem sabe ela seja uma Strah e não o Senhor Veríssimo. Já que a gente praticamente não ouve nada falar sobre ela. Eu acho muito difícil que o jogo não tenha nenhum envolvimento com a família Veríssimo nessa. Não tem como o Veríssimo, a Mia ou qualquer outra pessoa não ter o mínimo de conexão com essa história. Eu acho tão estranho o Veríssimo saber que vai morrer ali e ele não tem nada a ver com aquilo. Claro, existem outras teorias, uma das que eu mais consigo pensar é vendo todas as personalidades das casas, a pessoa que mais se encaixa com o Veríssimo é o caçula da família. Cabelos da mesma cor, olhos da mesma cor e não lembra praticamente em nada o Veríssimo da forma de agir ou na forma que a gente vê. O que seria uma grande quebra de expectativas, a gente vê que no final aquele garoto que apanhava do pai se tornou o grande Veríssimo. Então, por isso, ele pode ter uma cicatriz muito profunda e ele nunca ter querido voltar àquela casa. Mas também pode ser que não. Mas fica como mais uma das teorias. Mesmo sendo que a gente também teoriza que esse garoto pode ser aquela pessoa de olhos verdes ou azuis, né? Depende da sua perspectiva, que aparece no trailer de história. Já que o garoto, em uma imagem, aparece com os olhos enfaixados, dando a entender que possivelmente, algo que já aconteceu outras vezes em Ordem Paranormal, houve uma substituição de olhos. Então também poderia ser ele, mas a gente não sabe. Isso era o que eu queria passar nesse vídeo, essa minha pesquisa sobre o Veríssimo. Falar que a gente não sabe quem é ele, possivelmente esse jogo vá falar quem ele é. Mas se o jogo não falar quem ele é, bom, então vai ser uma coisa perdida no tempo. Às vezes é como o Senhor Veríssimo fala, nomes não têm importância. E é por isso que ele deixou o dele. Então pode ser que no final das contas não tenha nenhuma relação com quem ele é de verdade. Então foi isso que eu consegui encontrar. Se você tiver qualquer outra ideia, você pode colocar aqui nesse vídeo. Ou quem sabe, escrever lá em alguns posts da Ordem Paranormal News, o melhor Instagram de notícias de Ordem Paranormal. Eles estão sempre postando lá as maiores novidades de Enigma do Medo. E quando a gente saber o nome de verdade do Veríssimo, eu tenho certeza que a gente vai colocar lá. Então segue a Ordem Paranormal News, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente só vai saber desses enigmas quando o Enigma do Medo chegar, mas até lá a gente vai continuar teorizando. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.